Você já sentiu que estava vivendo assim uma vida toda certinha no papel, assim, planejada por você mesma, mas por dentro, nada se encaixava? Tudo parecia perfeito, aos olhos dos outros muito perfeito, mas nada fazia muito sentido? Hoje eu vou falar um pouco sobre uma das formas de esgotamento e talvez você descubra por que mesmo com tudo vivendo aquilo que você imaginava, você anda exausta por aí. Às vezes o sobrepeso, a carga vem de outro lugar. Eu vivi exatamente este tipo de esgotamento quando eu virei mãe. A maternidade me trouxe exatamente isso. Era uma mistura intensa assim, de plenitude e de falta, de alegria, assim, de entusiasmo e de angústia. Eu tinha, assim, planejado tudo, desejado tudo, eu tinha apoio, estrutura, recursos, saúde, mas o meu corpo e a minha mente gritavam, assim, esse desalinhamento profundo do que eu queria viver e do que eu estava vivendo. Como se a vida, assim, que eu tivesse construído lá atrás, planejadamente, já não fosse, assim, o suficiente para a mulher que eu tinha me tornado depois que eu virei mãe. Foi um choque assim, entre a potência que a maternidade me trouxe e a rigidez que eu mesmo tinha desenhado e construído, que esse caos começou a se instalar. Eu queria viver assim tudo ao mesmo tempo agora e comecei a viver tudo ao mesmo tempo. E esse lugar assim onde a gente quer tudo, fazer tudo sem respiro, não dá para ser leve. A volta ao trabalho, quando o Bento tinha mais ou menos 4 meses e meio, assim, né, onde eu estava assim, num lugar ali, vivendo a minha maternidade, voltei para o mercado corporativo, foi assim, uma ruptura muito grande, daquela aceleração que continuava, como sempre foi. Eu achava, assim, antes de ser mãe, que o trabalho era tudo para mim, mas não era mais. O meu coração já sabia, mas estava difícil de entender o que estava acontecendo comigo. Eu tinha aquela estrutura ideal, eu tinha comprado uma casa do lado do meu trabalho, sabe? Eu estava com os apoios, os recursos necessários, mas nada disso impediu a dor do esgotamento, assim, do desalinhamento que eu vivia. Eu seguia a vida automática, como sempre foi, fingindo que tudo estava tudo bem, como se isso fosse passar, mas por dentro não estava nada bem. Impulsionada assim pela essa potência que a gente se torna quando a gente vira mãe, eu criei uma nova prioridade ali na minha vida, que era completar a amamentação de forma exclusiva até os 6 meses do meu filho, como recomenda, né, a Organização Mundial da Saúde. Isso virou assim meu inegociável do momento. E aí sem pedir, até porque eu não conseguia muito verbalizar, sem consultar ninguém, eu coloquei assim na minha agenda, eu travei 2 horas, né, eram 2 horas para ir e vir e amamentar e almoçar. E eu ia, todo dia, era um ato assim silencioso de rebeldia. Talvez assim, hoje eu penso que eu até torcia assim para alguém me questionar, tentar me impedir, assim, né? E eu poder realmente falar o que estava gritando para mim, do que era importante naquele momento. Mas aí o que aconteceu? Ninguém me perguntou. Você já viveu isso? Esse desejo, assim, que você tá desconfortável, tá precisando, assim, sei lá, que alguém te mostre, né, que alguém te questione para você, assim, pôr para fora o que tá para dentro? É um desconforto, assim, que vai vindo, e aí você fica assim, gente, ninguém vai perguntar, tô a fim de falar, tô a fim de me posicionar. Você já viveu alguma coisa parecida? É um desejo, assim, que a gente seja percebida, né, dentro de um lugar onde a gente não consegue se perceber mais. Eu já sabia o que eu precisava, mas eu não tinha nem coragem de falar e nem de fazer. Todos os dias eu andava assim pelo escritório com uma máquina de tirar leite, nossa, que eu morria de vergonha, ela era horrível. Eu coloquei dentro de uma bolsa preta, que era para ficar mais discreta, assim. E aí a todo momento, né, a gente tem o tempo de tirar leite, né, não dava nem para não fazer isso. E eu tinha que, né, tirar o leite para criar lá o banco de leite e tudo mais. Então eu tinha que fazer, eu queria fazer. Mas eu tinha uma vergonha dentro de mim, eu me escondia, mas eu fazia ali o que era essencial para mim. E aí dentro disso, via crescendo um estresse enorme dentro de mim, desse lugar que eu queria ser aquela nova pessoa, mas eu ainda não tinha talvez a clareza e a força do que eu tinha que fazer naquele lugar. O pior era quando chegava às 18 horas. Eu entrava num estado de alerta, assim, tipo, pelo amor de Deus, ninguém fala comigo, preciso sair. Era uma operação muito silenciosa. Eu evitava, assim, passar nos corredores de pessoas que sempre me chamavam. Eu ia, às vezes, descia um degrau de escada para não entrar no elevador com alguém, para ninguém me ver, porque tinha aquela vergonha que eu estava indo embora às 18 em ponto, né, que nunca é bem visto no mercado, não sei nem eu porquê. E eu também tinha medo de que alguém atrasasse a minha saída. Eu tinha que sair
para liberar a pessoa que estava, né, cuidando do Bento. E eu assumi aquilo que eu queria assumir, que era pôr ele para dormir, que era amamentar. Nossa, era assim. Eu me lembro da sensação, eu ali esperando aquele elevador, mesmo na garagem, assim, me desviando para ver se ninguém me via. Ai, gente, sério. Era o pior e o melhor momento do meu dia. Eu estava saindo da onde eu tinha que sair, eu estava indo ao encontro a quem eu queria ver, que era meu filho. Eu só respirava assim, aliviada, quando eu fechava a porta do carro. Mas aí entrava outro estresse, né? Que é o trânsito de São Paulo. E aí eu ficava assim, trocando mensagens, né? Tô chegando, tô quase, em que estágio ele tá? Já tomou banho? Ai, gente, sério. Muitas vezes eu chegava na minha casa e a hora que eu embicava assim, o carro na garagem, eu ouvia ele chorando, me esperando. Eu subia as escadas da minha casa, assim, quase que arrancando a roupa, assim, tipo, anunciando: filho, filha, a mamãe chegou, a mamãe chegou. Mas tinha uma coisa pior. Muitas vezes, quando eu estava naquele momento onde eu queria estar, eu tinha que entrar com o celular. Porque como eu abandonava, né, o escritório, eu ainda me deixava presente no WhatsApp ou no e-mail. Então, muitas vezes eu estava ali amamentando e respondendo mensagem, respondendo cliente. Era realmente, assim, o pior e o melhor momento do meu dia. Outras dores também faziam parte dessa fase. Eu comecei a contratar pessoas que pudessem fazer aquilo que eu queria fazer, né? Então eu tinha uma pessoa realmente incrível que ficava o dia inteiro com meu filho. Foi ela, assim, que fez a introdução alimentar dele. E eu lembro de uma cena que era muito desconfortável para mim e que, assim como eu sou até hoje, todos os problemas eu busco soluções. Quando eu ia nas consultas médicas, eu não sabia responder. Como é que é a rotina do sono? Ele demora muito para dormir? Como é que está sendo a introdução alimentar? Quais alimentos que ele prefere? Ele engasga? Eu não sabia responder. Eu não estava presente em nenhuma refeição dele. Era assim muito angustiante. Eu era a mãe dele. Eu queria ser a adulta principal da vida dele, mas eu não era. Muitas vezes, na consulta mesmo, eu mandava mensagem assim, com essas perguntas para ver se eu sabia responder corretamente, né? Até para ser orientada. Então eu perguntava lá: Adriana, e aí, como é que tá sendo? Me conta aqui. E eu lembro que eu decidi que eu não queria ir mais nas consultas sozinhas, porque eu não achava que eu estava respondendo corretamente. Não tinha esse tempo, né? Quando eu chegava em casa, eu pegava o Bento, ela já ia embora, a gente não conseguia ali se encontrar. Ela até tinha ali um relatório que ela mesma criou para eu ir acompanhando. Ela mandava muitas fotos, então eu sabia relatos por foto. Eu era uma mãe presente através das fotos e do diário que ele vivia. Eu não estava ali na presença. Você já viveu isso, essa sensação assim de que você não conhece o seu próprio filho? A minha saída para lidar com isso, que eu pensei na época, eu vou começar a levar, né, a cuidadora, né, a educadora praticamente, que eu tinha dentro de casa, tive esse privilégio nas consultas. E aí eu levava, e aí eu e a Adriana, e aí a médica perguntava, ou a nutricionista, e a Adriana que respondia. Eu estava ali aprendendo sobre o meu filho, não através do meu filho. Eu até achava que eu estava, de algum lugar, entregando algo diferente, positivo, para a cuidadora do Bento, assim, dela ter essa oportunidade de estar ali aprendendo nas consultas e tal, mas não era sobre isso. Era eu que não estava dando conta daquilo que eu queria dar. E esse incômodo cada vez nascia mais dentro de mim. Tava tudo funcionando, sabe? Eu achei soluções ali para os meus problemas, mas não era sobre dar conta. O incômodo não saía dali. Mesmo que funcionasse, não fazia sentido. Eu tinha assim uma vida perfeita, mas eu me sentia assim profundamente desconectada com a vida perfeita que eu tinha criado. E aí, né, veio a pandemia. E junto dela veio assim uma pausa que nem eu sabia que eu precisava para entender esse contexto que eu estava vivendo. Foi nesse espaço que eu conseguia assim me escutar, que eu conseguia assim ver o quanto da minha rotina não estava com aquilo que realmente importava para mim. Essa escuta interna, essa pausa, me mostrou que eu não queria mais aquela vida que eu estava vivendo, que eu tinha planejado, que eu tinha construído, que eu não queria mais viver a vida automática, corrida e delegar aquilo que era mais importante para outras pessoas fazerem. Eu não queria delegar minha casa, o meu cuidado com meu filho, eu não queria mais aquilo tudo. Eu queria menos perfeição,
mais sentido, mais presença, mais verdade, menos correria. Eu queria ter espaços para respiro e presença. E esse lugar da pandemia, eu fiquei repensando e tentando criar novos caminhos. Mas o meu caminho era tão construído, sabe, pavimentado, que era difícil abrir mão daquilo. Como que eu não era feliz naquele lugar, sabe? Tipo assim, eu tinha um casamento, eu tinha uma casa, eu tinha um filho, eu tinha estrutura, eu tinha um trabalho. Eu lembro que eu comecei a achar que o trabalho pudesse precisar dar mais um passo para eu me sentir mais estimulada, assim. Eu sempre gostei dos desafios e tal. E eu cheguei a ir lá conversar e falar, olha, não sei, eu tô achando que eu preciso de algo a mais, preciso de mais um desafio para me conectar de novo comigo ali naquele lugar da minha carreira. E aconteceu, e eu ganhei um novo desafio, mas não sustentou, já não era mais. Eu achei que pudesse ser, mas não fazia mais sentido. Eu nem sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria mais. E hoje eu vejo a importância de ter clareza do que não faz mais sentido insistir, mesmo que fosse um caminho construído, mesmo que fosse um caminho mais fácil, porque de fácil não tinha nada. Eu lembro que, de novo, eu fiquei esperando novas decisões para mim, para eu poder me posicionar. E eu lembro que eu falava pro meu marido, eu não vou voltar pro escritório, porque eu já estava em casa todo aquele período da pandemia. E eu pude me aproximar, eu pude ver meu filho engatinhando, eu pude ver meu filho começando a andar, eu pude ali presenciar cenas que eu jamais viria se eu estivesse dentro do escritório. E eu pensei, daqui não saio mais, daqui eu vou ficar. E eu falei, olha, falava para ele toda vez que eu via que alguém era chamado de volta para o escritório. Agora a pandemia acalmou, vamos voltar, vamos voltar. E a cada vez que alguém voltava, eu levantava da minha mesa e falava, se me mandarem voltar, eu peço demissão. O fato é que nunca ninguém pediu para eu voltar. E aí, nessas pausas, eu e meu marido, a gente conversou muito sobre a vida, sobre as nossas escolhas, sobre o que a gente gostaria de estar vivendo e do que a gente poderia viver ainda mais. A gente começou a falar sobre sonhos, projetos, viajar o mundo, ter novas experiências. Nós dois temos isso em comum, a gente gosta desse pensar do explorar, de viver coisas diferentes e amplas na vida. E a gente começou a pesquisar, e ele tinha muitos contatos, e eu contei isso muito claramente na newsletter, e eu sei que dentro desse lugar onde a gente estava se abrindo, para essa... Eu falo que a gente tem que se abrir para a abundância da vida, veio uma proposta de trabalho para ele em Portugal. E sem pensar muito, sem nada, eu falo que foi em minutos de insanidade, ele me contou e eu falo que a gente se esbarrou no corredor e ele falou, então, Portugal? Eu, sim. Eu acho que se eu parasse para pensar muito, eu talvez não conseguisse tomar essa decisão. Mas eu sei que sem plano B, sem clareza de todas as etapas dessa grande revolução que eu ia fazer na minha vida, eu decidi que eu ia, de fato, pedir demissão e começar a construir uma vida assim que fosse com que realmente me alimentasse, com que fosse assim essencial na minha vida. Eu nunca vou esquecer da cena. Eu dei um beijo no meu filho, eu me vesti. Fazia muito tempo que eu não ia para o escritório. Como eu falei, eu não voltei para o escritório durante toda a pandemia. Era pandemia ainda, mas eu tinha pedido uma reunião e eu me arrumei. Eu lembro que eu sentei nas escadas da minha casa, aquela que eu subia chorando todo dia para ver meu filho. E eu lembro que eu coloquei um tênis, eu chorei. Eu tinha muito orgulho e muita alegria ali daquilo que eu tinha construído na minha carreira, na minha fase corporativa. Era difícil pensar que aquilo ia acabar. Não é fácil a gente dar um passo fora do caminho que já foi percorrido, do caminho mais óbvio. Mas eu sabia que eu precisava fazer. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer depois.
mas eu sabia o que não ia acontecer mais. Eu de fato tinha essa certeza de que eu queria menos, que eu queria um novo ritmo, que eu pudesse ser a mãe que eu queria ser, que eu pudesse ser a adulta principal do meu filho, que eu queria viver mais com intenção, sentido, saúde, bem-estar, leveza. Era algo bem pequeno, assim, para o mundo, né? Mas para o meu mundo, que era eu, o meu marido e meu filho, era tudo. E impactar todos nós. Eu queria também ser uma adulta que eu gostaria que meu filho fosse. Esse é o início da minha história, aos 40 anos. Eu comecei a construir um novo lugar no mundo, para mim e para minha família. E a gente gosta de ver só quando as coisas já deram certo, né? É um percurso longo e eu vou começar a contar um pouquinho dessa história, da onde eu vivi muitos caos, não só os caos de hoje e outros caos que eu fui percorrendo para chegar onde eu cheguei, onde eu vivo com mais leveza, mais consciência, mais saúde. Hoje, o convite de hoje, essa primeira parte, é para você começar a perceber se o esgotamento que você sente não é do desalinhamento, não é daquilo que você acha importante, né? Sente importante do que você realmente vive. O esgotamento vai muito além de uma sobrecarga, dos excessos, da exaustão. Vai muito também se aquilo que a gente faz todos os dias, das nossas escolhas, da nossa agenda, se você olha a sua agenda e tá lá aquilo que enche, que te preenche assim, na alma, o teu coração e faz tudo fazer mais sentido, sabe? Então, se você sente aí que mesmo com apoio, mesmo com recurso, mesmo com descanso, mesmo com tudo que te falaram que você tem que fazer para se sentir menos esgotada, não está bastando, talvez tenha aí um desalinhamento daquilo que você gostaria de viver, do que você vive. Eu vou falar nos próximos vídeos sobre a importância de você conhecer os seus valores para alinhar suas escolhas e ações com aquilo que realmente importa para você hoje e também sobre a importância da gente olhar o sucesso de outros ângulos. Eu espero que você continue me acompanhando aqui e que a gente possa juntas construir esse novo lugar de leveza em meio ao caos. Às vezes o que pesa não é o excesso, é a ausência do essencial. Até já. Vamos juntas construir o leve em meio ao caos.